Oi, Brainstorm. Oi, Fudge. Essa é minha gata. E eu tô aqui com a Fudge pra gente fazer a música de hoje, né, Fudge? Ela passou a ignorar a gente. Então, tudo bem, vamos aproveitar que ela tá ignorando a gente e vamos pra aula. Você ainda vai ver um rabo passando por aí, que ela tá literalmente entre a câmera e eu. Falei. Mas hoje é terça é dia de puxar o microfone pra perto, porque vai ajudar. Hoje é terça é dia de música e a gente tá vendo Under Pressure do Queen e do David Bowie. Então cola aqui comigo, vem aqui na lousa que a gente já vai começar a ver como que esse troço funciona. Muito bom, estamos aqui na lousa e todo este pedaço aqui nós já fizemos na última aula. Se você não viu a última aula, vai aparecer ali em cima. Então, vamos só dar aquele recapitula do que a gente fez na última aula. Under pressure é sob pressão. Isso daqui é só barulho. Então, a gente ignorou esse pedaço. Da mesma forma que a gente vai fazer aqui. Quer dizer, aqui. E o que esse pedaço aqui quer dizer? Pressão, me apertando para baixo, me empurrando para baixo, empurrando você para baixo. Ninguém pede por isso. Sob pressão, que queima uma construção, que divide uma família em duas, que põe pessoas nas ruas. Olha, a rima tá em português, mano, da hora. E aí a gente vem pra essa parte, que é a parte que a gente vai trabalhar hoje. Isso daqui é barulho, então a gente vai ignorar. E a gente tem aqui that's okay. That's okay é a junção. Quer dizer, não é uma junção, é uma expressão. De that, que é isso, is okay. Então, quando a gente fala that's okay, ok a gente escreve assim, tá? Quando a gente escreve assim, a gente tá fazendo ele virar sigla. O jeito certo, o jeito inteiro de escrever ok é assim. Então, that's okay é tipo um tá tudo bem. Então, tá tudo bem. E aí, agora a gente vai vir pra esse pedaço. It's, a gente sabe que é it com is, ou seja, isso é ou isso está, vai depender do que vai vir depois. Daí a gente tem the, que é o, a. E terror, chuta aqui que é? É isso mesmo, é terror. Presta só atenção na pronúncia, porque esse cara aqui, ó, terror, Peraí que eu vou pegar minha língua de mentira. Peguei minha língua de mentira. E por que eu peguei minha língua de mentira? Acho que eu vou pintar essa língua de mentira. Porque uma língua não é branca. Mas, como que a gente vai fazer esse rrr? O que tá acontecendo na minha boca quando eu faço rrr? Eu vou deixar o bagulho retinho assim, porque aí você vai conseguir ver bem, tá? Pronto. Então, pra fazer o rrr, o lado da minha língua sobe... O lado de trás e do meio da minha língua sobe e fica pegando nos dentes aqui em cima. E aí a pontinha, ela dobra pra dentro. Então a língua fica mais ou menos desse jeito aqui. Cara, melhor coisa, valeu ter comprado um negócio só pela língua branca. Então é assim que a gente vai fazer o... Ai, minha mão é muito pequena. Beleza? Então esse é o som do R do inglês. É um dos sons do R. A gente tem alguns. A gente tem o R e o R. Então a gente tem R na garganta, R na boca e R na frente da boca. Esse R que a gente tá falando é o da boca, o do meio da boca. A gente vai fazer ele aqui assim, com a língua naquela posição. Então é assim que a gente vai pronunciar terror. Parabéns. Agora a gente já sabe. Então, é o terror, daí a gente tem aqui um of é de, e a pronúncia de of é de, e a pronúncia de of é com som de V, tá? Of. Eu sei, é estranho, mas é assim que funciona. E o que tá vindo depois do of, a gente tem um knowing, ou seja, isso daqui é um know com ing.
E por que esse know tá com ing? Porque ele não tá com sentido de sabendo ou conhecendo. O que acontece? Se a gente for ver nas classes da palavra, of é uma preposição. Toda vez que a gente colocar uma ação, um verbo, depois de uma preposição, esse verbo tem que vir com ing. Tem razão para isso, não vai ser aqui que eu vou te explicar, porque senão esse vídeo vai ficar muito comprido. Comprido é ótimo, vai ficar muito comprido. Então, só confia que se a gente coloca verbo, depois de preposição, ele vem com ing. Sempre. Vou até escrever isso aqui para você. Ou, você aí. Que droga, alguém odeia esse tipo de vídeo. Mas eu vim aqui atrapalhar meu próprio vídeo pra te lembrar de interagir comigo pra plataforma que você estiver me assistindo saber que você tá gostando disso e ela te mostrar mais coisas. Porque a minha intenção é só te ensinar inglês, velho. Eu não quero nada além de te ensinar inglês. Então, me ajuda aí as plataformas te ajudarem, basicamente isso. Então, volta pra aula aí, boa aula. E é isso que tá acontecendo aqui, nesse pedaço aqui, certo? É o terror de... O ing tá aqui. E como que vai ficar a tradução disso? Vai ficar igual como se não tivesse o ing. Então, é o terror de saber ou conhecer. É que eu já li a frase inteira, eu sei que saber vai ficar melhor. Saber what. A gente sabe que é o quê. E olha aí um what numa frase que não é interrogativa, que é interessante. O que, the, a gente sabe que é o a. O que, o a. E aí a gente tem world. World, presta atenção na pronúncia, é horrível fazer essa pronúncia. World. World. Porque a gente faz aquele R que eu mostrei agora há pouco com a língua branca. E aí, logo depois desse R, a gente engata um som de L. É muito difícil começar a fazer esse som. Mas depois que a gente começa, ele vai. Mas é muito chato porque é um movimento que a gente não tá nem um pouco acostumado e a gente não tem isso no português. Tá? Então, sorry, é prática, não tem muito o que fazer. World. 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 O que acontece? A minha língua... Peraí, eu vou pegar a língua. A minha língua, ela faz assim, pra fazer o R, certo? Do jeitinho que a gente tinha... Do jeitinho que eu mostrei, ela faz assim pra fazer o R. Só que aí, world. Quando ela ainda tá nessa posição, eu só abaixo o lado... E a parte de cima, a parte da ponta da língua continua dobradinha. E aí, com ela dobradinha, eu só puxo a língua pra trás. World. Então, vou tentar fazer aqui ao mesmo tempo que eu tô falando. Não sei se eu vou conseguir, mas vale a tentativa. World. World. É isso mesmo. World. Então, espero... Ai, desculpa. Espero que isso tenha ajudado a... fazer essa pronúncia. Se não ajudou, você me conta. Se não ajudou nada, você me conta também, porque eu preciso saber se funciona ou não. Porque na minha cabeça tá super funcionando. Eu preciso saber se funciona na sua. Então, world é o mundo. Vou até anotar aqui o world pra gente. Se eu apertar o botão certo, ajuda. World é mundo, terra, planeta, o nosso planeta, tá? Se bem que é usado também para outros planetas, só que não é tão usado assim, é mais comum usar planet. Eles usam world para falar de outros planetas quando esses outros planetas têm características similares à Terra e seria um lugar que a gente poderia viver eventualmente no futuro. Que absurdo eu saber isso, eu sou muito nerd, credo. Tá. É o terror de saber o que o mundo é ou está... Certo? E aí a gente tem about. About é uma outra preposição, tipo of, só que, qual que é a ideia do about? O about, ele tem a ideia do sobre. Então, peraí, é o terror de saber o que o mundo é ou está sobre. É o terror de saber sobre o que o mundo é. Ah, é a mesma mensagem, não é? Tá diferente porque é outra língua, não é português. Mas é por isso que a gente tá fazendo isso, pra entender o jeito que se pensa quando a gente tá falando inglês. Porque não adianta nada você pensar em inglês, você não sabe o jeito que se pensa em inglês, porque senão você vai pensar em português traduzido. E português traduzido não é inglês. E aí a gente tem aqui watching. Watching vem do verbo to watch. O passado é watched. E isso daqui é assistir.
assistir, ou seja, olhar com atenção. Não é só assistir programa, pode ser assistir um monte de coisa, ou pode ser também olhar alguém com atenção, porque eu posso virar pra alguém, sei lá, finge que eu tenho... Não, mentira, eu vou usar a Fudge. A Fudge é minha gata, aquela que apareceu no começo do vídeo. Vou usar a Fudge. Imagina uma situação X, eu vou viajar, e aí eu preciso de alguém pra watch a Fudge. Pra vigiar, pra dar uma olhada, pra ver se tá tudo bem com ela. Então, ele não é só o assistir de assistir um programa, ele é um assistir geral de olhar prestando atenção. Beleza? Ficou claro isso? Beleza. Então, a gente tem aqui assistindo ou assistir, vamos ver, vai depender do resto da frase, porque eu não sei se esse NG é gerúndio ou não, porque eu não tenho um to be antes dele. Se eu tivesse um to be antes dele, eu teria certeza que ele é gerúndio, mas como eu não tenho essa certeza, então eu vou ter que ver o contexto inteiro. Watching some é algum ou alguns, e é isso que a gente vai escrever. Alguns. Assistindo alguns. Good é bom. Então, vamos colocar aqui o good. Friends, a gente sabe que são amigos. Se você não sabe, você descobriu agora. Um friend. Dois friends. Então, isso aqui é amigo. Presta atenção na pronúncia, friend. É como se não tivesse esse i para pronunciar, tá bom? Então, assistindo alguns, agora a gente sabe que vai ser no plural, porque aqui a gente tá com S, certo? E esse S aqui indica plural. Porque esse S tá vindo em uma palavra que representa uma coisa, porque um amigo é uma coisa palpável. Então, assistindo alguns amigos, daí a gente tem screaming, que vem de scream, e eu vou te mostrar o que é scream. E eu vou te mostrar o que é scream, depois eu vou traduzir. O passado é screamed. E scream é isso aqui, ó. Isso é scream. Então, scream é gritar de um jeito que ninguém consegue entender o que você quis dizer. Foi o que eu fiz, e é isso aí que é scream, beleza? Então, assistindo alguns amigos, gritando, porque esse ING aqui faz sentido. Então, peraí, é o terror de saber sobre o que o mundo é, assistindo alguns amigos, gritando. Então, esses dois INGs vão ter a terminação do ando, endo, ondo, indo. Os dois INGs vão dar o gerúndio, não necessariamente ING da gerúndio, tá? Porque inglês é uma língua que não tem variação verbal, então ING faz mais de uma função. A gente deu sorte desses aí funcionarem dessa forma, tá? Daí a gente tem aqui let com me com out. O que isso quer dizer? Let, vamos falar dele. Let. O passado é let e ele quer dizer deixar ou permitir. E acho que vai passar um gato aí, porque eu fechei a janela. E aí o gato quer sair, porque... Quer dizer, ele não sai, tá? Ele fica deitado na janela. Mas aí o gato quer ficar ali deitado na janela, mas ele não vai conseguir porque a janela tá fechada. Então, let é deixar ou permitir. Me é mim e out é fora. Ou seja, me deixe fora, me permita fora. Me deixa sair, mano! Então, esse let me out é um me deixa sair. Vou até escrever aqui. E aqui a gente tá sem pessoa, porque a gente tá dando uma ordem. Eu ainda não fiz um vídeo falando sobre isso, mas eu vou fazer em breve. Então, quando a gente dá ordem em inglês, só pra dar uma resumida, quando a gente dá ordem em inglês, a gente não precisa usar a pessoa necessariamente, a gente só dá a ordem. Tipo, click like on this video. Que é tipo, clica no gostei no vídeo. Eu dei, entre aspas, uma ordem. Porque, entre aspas, porque, tipo, você faz o que você quiser, né? Quem decide é você, não sou eu. E aí, a gente tem aqui pray. Não é um play escrito errado, tá? Pray, o passado é prayed. E a gente escreve assim, se eu acertar a cor ajuda. Aê! Pray, prayed. Isso daqui é, dependendo da sua religião, é rezar ou orar. Escolhe a tradução que faz mais sentido para você. Então, rezando ou... Peraí. Tudo bem, é o terror de saber sobre o que o mundo é, assistindo alguns bons amigos gritando, me deixa sair. Pray, reza, ou rezar, ou rezando, ou reze, não sei, a gente vai ter que ver o resto da frase. Tomorrow,
Tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow. É amanhã. Então, has, amanhã, get. Esse get aqui, ele vai dar a ideia de me deixar, tá? Eu vou fazer um vídeo inteiro dedicado ao get, porque eu sei que dá muita dúvida o get, mas é porque a gente quer sempre traduzir o get para uma coisa específica quando a gente tem que pensar ele com a ideia da ideia dele, não com a ideia do português. E é isso que deixa o get difícil na nossa vida. Então, eu vou fazer um vídeo só falando do get. Por enquanto, confie em mim que esse get, ele tem a ideia do deixar, tá? Nessa frase, ele vai ter a ideia de deixar. Não é sempre que ele vai ter a ideia de deixar, nessa frase ele vai. Então, vai me deixar. Vamos falar de hire? Vamos lá. Hire vem de high, que é esse cara aqui. Esse GH não tem som, então a gente fala high, igual oi, tá bom? E high é alto. E esse alto serve tanto pra, tipo, nossa, que prédio alto, como pra, nossa, aquele cara tá alto, tá? Então ele serve pros dois altos, pro alto de altura e pro alto de loucura, beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui, porque não tá escrito high lá, tá escrito higher, certo? E o que é esse er aqui? Vamos entender que raios é esse er. A gente tem high, e high é alto. Alto é uma característica, concorda? Então, esse daqui é uma característica. Para quem gosta de gramática, isso quer dizer que isso aqui é um adjetivo. Então, quando eu adicionar er em um adjetivo, eu vou dar a ideia de que esse R tá o mais. Então, se eu falo high, eu falo alto. Se eu falo higher, eu falo mais. Eita, não anotei o alto. Mais alto. Mais alto. Higher. Isso serve com mais palavras? Serve. Por exemplo, a gente tem blue, que é azul. Se eu quiser falar mais azul, eu posso falar bluer. Tá tirando? Não, não tô. Então, a gente pode fazer isso com um monte de adjetivo. Só que qual que é a pegada? A gente vai fazer isso com palavras que só tenham uma sílaba. Como é que separa a sílaba em inglês? Não vou te ensinar nesse vídeo, mas palavras que só têm uma sílaba. Então, pense em palavra que é curtinha. Palavra que você fala numa tacada só. Tipo, high. Você fala numa tacada só. Você abriu a boca uma vez só e saiu a palavra inteira. Uma sílaba. Se você abrir a boca e não sair a palavra inteira, você tem que fechar a boca para depois sair o resto da palavra, essa palavra não tem uma sílaba só. Melhor dica da vida para separação de sílaba. E por que é interessante isso? Porque o ER a gente só vai colocar se a palavra for de uma tacada só. Se ela for de mais de uma tacada só, se ela tiver mais de uma sílaba, a gente não vai adicionar nada nela porque ela já é uma palavra que é considerada comprida no inglês. E o que isso faz com a gente? A gente vai deixar a estrutura igual a do português. Então, por exemplo, ó, uma palavra que não sai de uma tacada só. Intelligent. Ela sai pelo menos de 2 tacadas ou 3. Mas vê o lado bom, você não precisa saber separar as sílabas, você precisa saber identificar se é uma ou se é mais de uma. Ah, então você vê, ó, intelligent. Ela não sai numa tacada só igual, sei lá, blue, high, nice. Sai tudo numa tacada só. Intelligent não sai. Pelo menos sai no mínimo em 2 tacadas. Intelligent. Mas eu não tô falando da separação de sílaba, eu tô falando de um jeito fácil para você identificar se vai entrar o ER ou não, beleza? Da hora. Então, o que vai acontecer com essas palavras? A gente não vai usar o ER, no fim a gente vai usar o more na frente dela, igualzinho no português. Então, more intelligent é mais inteligente, bluer é mais azul. Ah, por exemplo, o meu cabelo estava bluer 2 semanas atrás do que ele está agora. Porque isso aqui vai desbotando. Você viu que tá um azul mais claro agora do que era antes. Ah, que da hora. Então, é para isso que serve esse R. Então, esse higher aqui, ele tá dando a ideia de mais alto. Mais alto ou de um edifício. Sei lá, o cara vai subir mais alto num avião, no helicóptero, ou ele vai ficar mais alto. E aí, a interpretação é a sua. Não tô aqui para fazer esse tipo de interpretação. Então, rezando, reze que, ou eu rezo, poderia ser também, eu rezo, que amanhã me deixa mais alto,
ou que amanhã me deixe mais alto. Pressure, a gente sabe que é pressão. Pressão nas pessoas. Isso tudo a gente viu na última aula. Pressão nas pessoas. Pessoas nas ruas. Yay! Nossa, mano, que da hora essa aula aqui, ficou mó legal, hein? Então, esta é a aula de hoje. Ouça a música. Não esquece de deixar aquele joinha, não esquece de dar uma olhada na música, ver se faz sentido isso com a outra aula. E não faça nada que eu não faria. E a gente se vê na aula que vem.